Faz um tempo que eu venho pensando o que fez eu dar certo na internet, enquanto muitas outras pessoas fazem coisas muito mais complexas e difíceis do que eu e não conseguem. E eu fui para um evento de marketing nesse final de semana, desses que tem uma galera bem legal. Sempre tem gente muito inteligente, gente que ganha muito mais dinheiro que você, gente que faz muito mais coisas que você. E nesse evento eu fiquei pensando, cara, por que já faz 6 anos, desde 2020, então vai dar 6 anos completos, que eu vou em eventos e eu ouço as mesmas coisas e eu dei certo não fazendo elas. E a gente tem essa tendência de ficar pensando sempre na gente mesmo, né? O que será que eu tenho de tão especial que os outros não têm? É muito gostoso ficar pensando isso, eu não sei, por alguma razão eu adoro ficar perguntando onde eu sou bom. E aí eu cheguei a algumas conclusões que eu queria trazer aqui pra você e eu penso que vão te ajudar a, quem sabe, dar certo também no digital ou fazer o teu negócio dar certo de alguma forma, porque a minha ideia sempre foi conseguir construir um negócio em que eu me divirto e ao mesmo tempo me dá bastante dinheiro, porque, sei lá, eu tenho esses desejos de ter umas coisas meio caras, tipo esse microfone aqui ou esse monte de livro que tem atrás de mim. E não dá para você ter coisas meio caras se você não tem um bom tanto de faturamento na tua empresa. E eu cheguei a certas conclusões e nós vamos falar delas, tá? A primeira de todas é isso daqui que você está vendo acontecer desde a hora que eu liguei esse vídeo. Eu não tenho nenhuma preocupação com a opinião que você vai ter do meu profissionalismo. E eu quero tentar te explicar isso, porque recentemente eu tive um problema com uma pessoa que é muito profissional no trabalho, mas não se deu bem comigo, ou eu não me dei bem com ela. E esse problema ficou na minha cabeça, porque não foi um problema profissional. O cara é um bom profissional e ele tem um relacionamento muito profissional com os profissionais com quem ele trabalha. E eu terminei aquilo pensando, mas cara, eu não acho que eu sou um mau profissional e ao mesmo tempo o meu relacionamento com as pessoas que trabalham comigo não é formal, ele é um relacionamento muito íntimo e próximo e a gente se trata como bons amigos. E por alguma razão, as pessoas que trabalham comigo, elas gostam de trabalhar comigo. Deve ter alguém que não gosta de trabalhar comigo, mas no geral, desde que eu comecei a ter gente trabalhando comigo, as pessoas não vão embora. Elas demoram muito, mesmo quando não faz mais sentido financeiramente, elas ainda continuam comigo. O cara que começou comigo no digital, o dinheiro que ele ganhava comigo era, mas assim, umas 30, 40 vezes menor do que o dinheiro que ele ganhava com o negócio dele. Era um negócio absurdo, assim. E ao mesmo assim, ele ficou comigo por muitos anos. Então não era financeiro, era alguma outra coisa que fazia ele querer continuar no negócio. E aí eu percebi que desde que eu comecei a trabalhar, eu transformo o meu trabalho, os meus ambientes de trabalho, as minhas relações com as pessoas em algo que vai para além do profissional. Então o trabalho, ele passa a ser um detalhe do relacionamento que eu tenho com as pessoas que estão comigo. E ele passa a ser um detalhe dentro da minha vida. Sendo que muitas pessoas eu vejo que elas levam esse modo profissional a um nível de seriedade que parece que estraga. E isso eu também vejo, geralmente quando eu estou nesses eventos, cara, é muito legal, eventos, eu falo para os meus amigos assim, evento não serve para você aprender coisa nova, evento serve para você conhecer gente nova. E eu sempre que eu conheço as pessoas, eu fico prestando atenção na vida delas, eu pergunto o nome delas, o que elas fazem, eu vou descobrindo. Ontem eu descobri que um cara mora na Itália e o outro vendeu uma carteira de seguros, meu pai tem uma carteira de seguros, já fiquei pensando, caramba, quanto será que vale a carteira de seguros do meu pai, né? E conforme eu vou conversando com as pessoas, eu percebo que algumas trazem um peso muito grande para o seu trabalho. Eles querem tanto dar certo que esse querer desmedido faz com que seja mais difícil dar certo, porque o negócio ganha um peso que torna o trabalho muito chato, e o trabalho ficar chato faz com que as pessoas não tenham sucesso, porque elas não conseguem perseverar, porque elas não encontram o seu jeito de fazer. Eu tenho a gente pode chamar de sócia, ela não é sócia, a gente não é sócio, né? No papel, mas eu tenho uma participação percentual no negócio dela, de lucros, então é como se fosse uma sociedade, grande amiga. E ela
a gente passou o final de semana fazendo perguntas sobre o negócio dela, que era o foco da nossa ida para esse evento. E ela estava fazendo as perguntas, que são perguntas corretas de negócio, que são perguntas que fazem sentido, mas que eu considero as perguntas erradas de se fazer em vários e vários momentos, ou quase sempre dentro de um negócio. Elas são corretas porque o manual diz que são essas perguntas, as regras dizem, os livros dizem, mas eu nunca consegui responder essas perguntas no meu negócio. Então, por exemplo, uma das perguntas dela é: o que as pessoas querem comprar de mim? E eu falei, mas eu nunca fiz isso. Eu nunca fui atrás do que as pessoas querem comprar. Eu sempre, porque esse não é o ponto de partida. O meu ponto de partida sempre foi o que eu quero fazer. O que eu tô a fim de vender. Sobre o que eu tô a fim de falar. É o que eu quero, em primeiro lugar. Porque o ponto de partida não dá para ser o outro, porque sou eu que vou viver essa parada todo dia por muitas horas. Então você imagina que eu chego à conclusão de que você quer comprar de mim uma mentoria em que eu fique 3 horas com você todos os dias. Eu vou morrer, eu vou odiar essa parada, entendeu? Eu não suporto dar uma mentoria que eu tenho que ficar te encontrando toda hora. Não dá, entendeu? Então, se eu parto da ideia do que você quer antes de eu entender o que eu quero, eu não vou sustentar ao longo do tempo. E negócio, cara, assim, ó, empresa só dá certo no tempo. Só dá certo no tempo. Não dá pra você falar que uma empresa deu certo em um ano, é impossível. Porque é só o tempo que vai mostrar os altos e baixos e vai falar, isso daqui vai ser preservado. Então, hoje a minha empresa está com 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Vai fazer 6 anos de empresa, que eu abri o CNPJ, o primeiro CNPJ. Hoje eu posso falar, olha, parece que a minha empresa deu certo. Parece. Porque 6 anos também não é lá grandes coisas. Eu acho que eu vou ter certeza quando eu fizer 10 anos. Mas parece que a coisa deu certo. Então, para eu ter aguentado 6 anos, todas as vezes que eu fiz a pergunta, o que você quer comprar de mim, como ponto de partida, deu errado. Então eu já misturei 2 pontos muito importantes que são meio que uma subversão, uma inversão do que tradicionalmente as pessoas pregam. Então o primeiro é, por alguma razão, eu não olhar com esse aspecto profissionalizante para o meu trabalho, para a minha relação com as pessoas, tornou as relações e o trabalho melhor. E toda vez que alguém tenta artificializar essa relação, dá errado por algum motivo. Posso ser eu que sou um idiota, entendeu? Mas assim, fica tão insuportável o trabalho que eu não quero. Então vai fazer outra coisa, sacou? Então não dá. E o segundo ponto é esse. Eu tiro o peso de ter que dar certo. E eu trago uma leveza para o negócio. Do tipo, por que eu faço os vídeos assim, sem edição, e você vê eu ficar andando por aí, eu fiquei acendendo as luzes enquanto eu gravava? Porque tem um negócio pessoal meu, que é, eu quero transformar isso numa coisa que é extremamente leve de fazer. Eu tenho amigos que são designers e eles têm um senso estético absurdo. Eu tenho vários amigos que eu conheço assim. E os caras fazem coisas lindas. Vídeo, foto, assim. Eles têm, pra eles, o leve é fazer isso. É deixar bonito, bem arrumado. Eu tenho amigo que adora ficar roteirizando anúncio. E o prazer dele é esse. Então, eu fiquei por muito tempo me perguntando o que é o leve pra mim. Porque tem que ficar leve pra você. Porque se não ficar leve pra você, você não vai suportar continuar com esse negócio. Porque eu penso assim, cara, a vida já traz os seus pesos naturalmente, entendeu? Então, assim, tem gente que já tem o peso financeiro, não tem dinheiro. O cara tá tendo que vender o almoço para comprar a janta para poder dar comida para os filhos. E ele tá dormindo todo dia com esse peso, essa preocupação absurda de que, cara, eu não sei como eu vou dar comida pro meu filho amanhã. Cara, a vida já deu esse peso pro cara. Por que ele vai adicionar mais um monte de peso da cabeça dele em cima disso? Quando eu tive filho, eu percebi que o filho vem com o filho é um fardo.
O filho é um peso que você tem que carregar. É um peso que você... É igual eu tenho amigo crossfiteiro. O cara fica tacando bola na parede. É o peso que ele quer ficar fazendo, entendeu? Agora, o meu filho é um peso que eu adoro. Eu quero me dar esse peso que eu vou carregar. Mas é um peso. Então a vida já vai dar os pesos que você tem que carregar. Por que que eu vou piorar, eu vou aumentar esse peso? Por que eu vou aumentar a massa que vai ficar nas minhas costas? Tornando as coisas ainda mais sérias. Então eu penso que tudo o que eu faço na gravação dos meus vídeos, na criação dos meus produtos, é para tentar tirar esse peso. Tornar mais leve o meu trabalho para que eu não acorde todo dia pensando que merda eu tenho que trabalhar de novo. Mas eu acordo todo dia pensando, cara, lá vamos nós para mais um dia de trabalho de coisas ok. Tem dia que vai ser muito legal, tem dia que vai ser muito chato. Mas eu não peguei ranço do meu trabalho. Tem gente que tenta gravar, mas odeia gravar. O Aguiar falou um negócio massa no evento. Ele falou, o anúncio que você acha chato gravar, as pessoas acham chato assistir. E foi essa frase marcante, muito interessante, né? Porque de fato, se eu estou transformando isso daqui, e esse trabalho do digital em específico, ele tem um aspecto de entretenimento fundamental. De alguma forma você tem que ter um certo prazer em ouvir a minha fala, assistir o meu vídeo. Senão não vai ficar, não vai funcionar. Então por mais que eu venha aqui trazer reflexões e ensinamentos e eu tenha um viés educativo, e eu não sou um artista, eu tenho que de alguma forma conseguir te entreter. E para de alguma forma eu conseguir te entreter, isso aqui tem que ser assim, ó, minimamente divertido para mim. Porque se eu estiver aqui odiando estar aqui, é certo que vai transparecer e você vai odiar assistir. Em algum momento você vai achar muito chato. Então a gente tem que tirar esse peso que a nossa cabeça coloca. Isso significa tirar seriedade. Não é tirar. Esse tirar seriedade, tirar profissionalismo, não quer dizer que vai ficar ruim. Não quer dizer que você tem que fazer pior. Quer dizer que você tem que tornar agradável para você. E aí, mais uma coisa eu percebi todos os livros, eventos, em todo lugar, ou seja, tá certo, eu não estou dizendo que tá errado, em todo lugar existe uma preocupação muito grande em descobrir quem é o teu cliente, quem é a pessoa que te ouve, quem é a pessoa que compra de você, em investigar as características dessa pessoa, tanto em termos demográficos e sociais, quanto em termos psicológicos, quanto em termos ultra concretos, do tipo, o que essa pessoa faz da hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Então isso daí é uma regra padrão de qualquer livro ou curso de marketing. Então é correto, porque se todo mundo está falando que tem que fazer isso, é porque de fato parece ser muito importante. Mas eu simplesmente acho insuportável eu ficar tentando adivinhar quem é você, o que você faz, onde você mora. Eu não sou um repórter. Eu não sou apresentador do Globo Repórter. Eu não tenho esse interesse nativo em investigar todos os detalhes da sua vida, sendo que eu não sei quem é você. Do tipo, eu estou investigando uma sombra, um arquétipo, um desenho generalizado das pessoas que me ouvem. Então é do tipo assim, eu vou agrupar você com um outro, e um outro, e um outro, e um outro, e um outro, até chegar num conjunto comum, mas que seja, ainda assim, ele pareça específico o suficiente para você ter a impressão de que eu acertei quem é você. Eu não sei, eu não gosto de fazer isso. Eu não tenho muito saco para fazer isso. Eu me interesso muito na pessoa individual. Quando eu olho no olho de uma pessoa de verdade, que tem o seu jeito, os seus pensamentos, as suas características, aí eu acho animal, velho. Assim, muito legal de parar e ficar ouvindo. Mas tentar adivinhar você aí, que eu não sei nem se é homem, se é mulher, se tem cabelo, se é careca,
E eu não consigo fazer isso, eu acho um porre. Então o que eu sempre fiz? Quer saber? Eu vou descrever para as pessoas só o que eu sou e o que eu penso, na expectativa de que a minha descrição seja compreendida e seja semelhante à vida delas. Então, eu imagino que se você me ouve, é porque alguma coisa você tem que é semelhante a mim. Às vezes é a idade, às vezes é a calvície, às vezes é a família, às vezes é a busca pelo dinheiro, às vezes é o fato de ser empresário. Eu não sei, cara. Eu só sei que eu sempre fiz essa lógica dessa forma invertida. Eu vou pensar só no que eu gosto, só na minha vida, só nas coisas que me incomodam. Eu vou ficar olhando pra mim, mas eu vou ficar olhando pra mim de uma forma que eu consiga descrever para os outros coisas que me parecem dramas gerais. Do tipo, eu não vou te descrever o problema específico que eu tive com meu filho. Eu vou te descrever a sensação que aquele problema me trouxe, porque eu acho que a sensação de um problema específico é uma sensação vivida por muitas outras pessoas que também tiveram seus problemas específicos. Então, a minha sensação de frustração absurda de todos os dias prometer que eu não vou ficar usando o celular do lado dos meus filhos e todos os dias usar o celular do lado dos meus filhos é uma sensação que eu acredito que muitos outros pais e mães vivem. Porque eu quero estar presente com meus filhos, eu amo eles e eu juro todos os dias, cara, Deus, assim, olha, eu não quero desperdiçar esse tempo. Eu não quero olhar para trás no futuro e falar, cara, eu não aproveitei cada segundo do meu filho. E ainda assim, por algum motivo idiota, eu perco muitos e muitos segundos, porque o meu filho tá brincando no chão do meu lado, eu tô sentado no sofá, mexendo na porcaria do celular. Então, eu cheguei à conclusão de que se eu só descrever isso, as pessoas que vivem coisas semelhantes vão parar para ouvir e eu vou acabar acertando quem são as pessoas, sem nunca ter precisado montar o mapa da empatia, ou a persona, ou o avatar, ou o ICP, ou seja lá que nome você queira dar para isso. E aí eu cheguei a uma última conclusão, que é a seguinte: eu acho que se eu só vender as coisas que eu acho legais, que eu gosto, se eu só criar produtos que chamam a minha atenção, e se tudo que eu fizer for baseado num princípio simples, vai dar certo. E esse princípio simples é: eu, genuinamente, honestamente, vou ficar investigando o que eu acho que é a verdade das coisas. E eu vou compartilhar com as pessoas o desenvolvimento da minha investigação. E eu acredito de todo o meu coração que as pessoas vão perceber que eu estou honestamente fazendo isso. Que assim, é um interesse real, genuíno meu descobrir como determinadas coisas funcionam. E porque elas percebem que eu estou de verdade investigando e não por um motivo financeiro, empresarial, tipo, eu só estou investigando isso para ganhar dinheiro com você, elas vão comprar as coisas que eu vou vender. Então, eu comprei a ideia, eu não tenho esse livro físico, do livro Obliquity, que agora tem em português, que eu não sei como chama em português, que é um livro do John Kay, que diz que os nossos objetivos são mais facilmente atingidos quando perseguidos indiretamente. Eu comprei essa ideia, porque essa ideia faz todo sentido para mim. Eu realmente acredito que se eu estiver fazendo esse vídeo para te vender alguma coisa, eu vou vender muito menos do que se eu fizer esse vídeo para contar um negócio que eu realmente penso e acredito e acho massa, porque indiretamente eu vou te cativar mais se eu ficar falando das coisas que eu tenho esse interesse grande, que fazem brilhar o meu olho. Eu acho que se eu te falar das coisas que fazem brilhar o meu olho,
alguns olhos de alguns espectadores vão brilhar ao ponto de eles querem comprar minhas coisas. E que isso vai ser sempre mais faturamento do que se eu ficar falando de coisas que eu acho que vão vender para que as pessoas comprem e eu ganhe dinheiro. Então, o exemplo do dinheiro e da venda é só um dos tantos exemplos que eu encontrei de que, de fato, os objetivos parecem ser melhor atingidos se eu persegui-los indiretamente. E aí vem a minha conclusão. A conclusão é simples. Todas as regras que aparecem nos cursos, eventos, mentorias, elas são verdadeiras no geral. Exceto quando o cara tá falando um negócio só para te vender e é mentira mesmo. Mas, no geral, essas regras que aparecem em todos os lugares, ou seja, a regra comum em todas as palestras, em todos os livros, essas de fato são verdade. Mas elas podem ser atingidas sem que você tente atingi-las. Eu consigo encontrar o avatar sem nunca ter pensado no avatar. Eu consigo te convencer a comprar um produto sem nunca tentar te convencer a comprar meu produto. Eu consigo tornar o meu trabalho profissional sem nunca tentar tornar o meu trabalho profissional, só tentando tornar ele extremamente agradável e bom de viver. O que eu espero com isso? Eu espero que alguma dessas coisas te mostre que é possível tirar esse peso que imagino que você está dando para esse trabalho e para que você dê certo e tenha sucesso na vida. Porque eu penso que ao tirar esse peso, as coisas vão começar a acontecer, porque você vai ficar mais feliz. Porque a vida mais leve, ela é mais feliz. E a gente não consegue tirar muitos pesos que a vida coloca nas nossas costas, mas a gente consegue tirar todos os pesos que a nossa própria mente colocou em nós. Nisso eu acredito. Comenta aí o que você pensa dessa conversa maluca e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.